Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. E galera, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí, né, à fatoração. Desde já eu peço que vocês peguem o livro didático de vocês e me acompanhem lá na página 15. Ok, galerinha? Muito bem, galera. Na página 15, nós temos aí, né, a diferença de dois quadrados. Ou seja, a diferença, né, de você retirar um quadrado dentro de outro quadrado. Na letra A, diz o seguinte: qual é a área do quadrado maior? O quadrado maior é esse vermelho aí, galera. No caso, esse. E a área dele, né, lado vezes lado, então, portanto, A ao quadrado. Letra B. Qual a área do quadrado menor? Nesse caso, o verde aqui. A área dele, né, é b elevado ao quadrado. Aí tem o seguinte, né, na letra C. Ao sobrepor o quadrado menor do quadrado maior, de modo que os dois lados do menor fiquem sobre os dois lados do maior, coincidem um verso de cada quadrado. Obtemos a figura a seguir. Então, é o quadrado verde, né, dentro do vermelho. Depois, galera, tem o seguinte, né? Depois é feito um corte no quadrado maior. Então, essas partes aqui, ó, no caso, aqui seria A todo, né? Mas como tirei B, então essa parte é A menos B. E essa outra aqui também é A menos B. E aí, galera, quando nós retiramos um quadrado, né, de dentro de outro, nós temos a diferença de dois quadrados, que pode ser representado dessa forma: a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Aí, galera, a fatoração disso diz o seguinte, né, para você fatorar isso aqui, transformar na diferença de dois quadrados. Muito simples, galera. O que é para fazer? Você vai abrir parênteses e vai analisar, ó, a ao quadrado. Então, significa que eu usei o a duas vezes. Então, dentro de um parênteses vai ter a mais usei b duas vezes, fecha parênteses, ok? A mais b. Como é uma diferença de quadrado, então, multiplicação, abre um novo parênteses. Como você só tem esses dois números aqui, né? No caso, essas letras, aqui tem um outro A, só que aqui o sinal ele é de menos, ok, galera? Então, para fatorar esse polinômio, muito simples. É só você repetir, né, as duas letras em dois parênteses diferentes. Detalhe que uma tem que ser com sinal positivo e a outra com sinal de negativo. Ok, galera? Vamos aí então para mais um exemplo, né? Agora eu tenho números envolvidos. Eu tenho 4x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Muito simples, olha só. Bom, aqui eu tenho 4x ao quadrado. Aqui eu tenho que pensar na raiz quadrada, né, de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, portanto, o número utilizado foi 2. Como está x ao quadrado, então significa que teve um x vezes x, que ficou x elevado ao quadrado. Mas, aqui é a mesma coisa, eu devo pensar, raiz quadrada de 9 é 3. Como o x está ao quadrado, então significa que ele foi repetido também. Então, portanto, né, um dos lados aí é 2x mais 3x, como eu já falei com vocês, é só repetir a mesma expressão que você montou aqui, só que com um sinal aí, né, de menos, ok, galera? Vamos a mais um exemplo aí, né, só para a gente finalizar. Olha só, x ao quadrado menos 9. Bom, raiz quadrada de 1, né, é 1. X ao quadrado, então significa que ele repetiu duas vezes. Então, aqui fica x mais raiz quadrada de 9 é 3. Fecha parênteses. Aqui a gente repete a mesma expressão anterior, porém com um sinal de menos. Muito simples aí, galera. Nós vamos estudar aí, né, um novo conteúdo, né, que é o trinômio quadrado perfeito. Mas antes disso, vocês vão fazer aí, né, os exercícios que estão na página 16, a questão 1, 2, né, que é para fazer.
e também a questão 3. Só que na questão 2, galera, vocês só vão fazer até a letra D, ok? Bom, aqui a gente tem um trinômio, né? Quadrado perfeito. Por que que é um trinômio? Porque ele tem 3 monômios. E quando você tem 3 monômios, significa que ele é um trinômio. Eu quero transformar essa expressão, gente, no formador dele, no trinômio, né? Que foi formado aí. Olha só, galera, muito simples, né? O que vocês vão fazer? Primeiro vocês têm que achar aqui os extremos, né? Os números que foram os quadrados desses números. X ao quadrado, galera, é porque foi x vezes x. Então, o número aqui em evidência é o x. 25, né? Então, qual foi o número que deu 25? Lembrando que tem que ser o mesmo número, ou seja, né, um número elevado ao quadrado. Bom, como eu vou descobrir isso? É só tirar a raiz quadrada do número. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, portanto, o número formador foi 5 elevado ao quadrado. Agora eu tenho que verificar, né, o número que está aqui no meio, galera. Muito simples. O que você vai fazer? O número do meio significa que ele foi, né, utilizado 2 vezes. Então, portanto, esse 2 aqui você deve colocar ele obrigatoriamente. E como foi a formação para achar o do meio? Simples. Foi 2 vezes o primeiro vezes o terceiro. Então, portanto, foi 2 vezes x vezes 5 para achar aqui, né, o número do meio. 2 vezes x vezes 5 é igual a 10x. Então, bom, eu verifiquei que isso aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito. Mas como eu vou encontrar qual foi os números do início? Que números elevados ao quadrado que eu cheguei a isso? Muito simples, né? Aqui a gente tem x ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, portanto, foram eles que foram aí, né, os formadores. Então, portanto, foi x, não é? Foi x mais 5 elevado ao quadrado. Ok, galera? Vou dar mais um exemplo aí, né, para vocês entenderem melhor. Aqui eu já tenho números e letras envolvidos, ok? Mas, mesma coisa, primeiro você tem que achar, né, os formadores, quem tá aí, né, à esquerda, ok? Vamos lá, a esquerda e a direita. Seguindo aí, ó. Aqui é como se você tirasse uma raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, galera, é 4. Porque 4 vezes 4 é igual a 16. X ao quadrado, então, significa que esse 4 estava acompanhado com um x. Ok? Por que aqui, galera? Ó, prestem bastante atenção. Ó, 4x vezes 4x, 4 vezes 4, 16, número vezes número, e agora letra vezes letras. X vezes x é igual a x ao quadrado, ok? Então, portanto, por isso que eu sei que foi 4x. Vamos aqui ao outro extremo. Aqui tem mais 1, então significa que o formador, né, raiz quadrada de 1, é 1. O número do meio, naquele esquema, é 2 vezes o primeiro vezes o terceiro. Por que que eu coloquei menos 2 aqui? Porque o sinal lá está negativo. E quando está negativo, a gente põe o menos 2. Se tiver positivo, a gente põe um mais 2. Só lembrando, galera, que esse mais 2 aqui, ele é obrigatório, mais ou menos 2. E aí você coloca multiplicando, né? O primeiro, que é 4x, vezes o segundo, que é 1. Menos 2 vezes 4x é igual a menos 8x. Menos 8x vezes 1 é igual a menos 8x, ok? Galera, se essa multiplicação do meio aqui, ó, não bater com esse número aqui, significa que ele não é um quadrado, não é um trinômio quadrado perfeito, ok? E os números formadores desse trinômio? É simples, é o primeiro e o segundo, ok? É só isso aí, né? Para vocês descobrirem. O primeiro, né? 4x. E o segundo. Aqui, bom, aqui ele está positivo e aqui está negativo. Qual é o certo? Você deve observar, né, o número que está aí no meio. O número que está no meio aqui, ele é negativo. Então, portanto, aqui seria o menos 1, fecha parênteses, elevado
ao quadrado. Ok, galerinha? Bom, vocês vão fazer então, né, os exercícios que estão na página 20, ok? E lembrando que a número 1 é só para fazer até a letra D, certo? Qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês, ok? E no livro de atividades, galera, vocês vão fazer uma questão só, certo? Essa questão, ela está lá na página 9, ok? A questão 4, certinho? Bons estudos para vocês e até a próxima aula, pessoal.